Nada, não tem nada. Só tem, tipo, anistia, Bolsonaro. Cenário. O Lula, é paradoxal a situação dele, porque ele aparece nas pesquisas pro segundo turno sempre próximo, né, da vitória e tal. E ele tá no momento em que o Brasil está supostamente em pleno emprego. Que a população mais pobre sente que aumentou um pouco o poder de compra porque os preços no supermercado diminuíram. Ele tá dando vale gás, energia elétrica, tá vendo toda sorte de auxílio para dar para essa população mais pobre. E ainda assim a aprovação dele tá uma porcaria. O cara tá assim, fazendo tudo, gastando tudo que ele pode de capital político. Os adversários políticos dele são horríveis, dando todas pra ele e ele não consegue subir. E por que não consegue? Porque o projeto de esquerda no Brasil acabou. Não só no Brasil, boa parte, vamos dizer, do mundo, a esquerda passa por um problema gigantesco de não saber o que é ser de esquerda e qual o papel que eles têm. O Lula só faz mais um governo convencional de esquerda, altamente populista aqui. É isso, não teve nada. Qual foi a marca do governo Lula? Aumentar impostos? Dar um vale gás, é isso? Para a mesma pessoa que recebia dos mesmos autores de Bolsa Família, temos agora vale gás. É isso? Óbvio que não, assim, você não vai construir nada absolutamente sério e pegar o Brasil e levar ele para outro lugar para as pessoas se sentirem, não, vou votar no Lula. Então é um voto meio tipo, se não tem tu, vai tu mesmo. E ele tem realmente pelo menos 35 a 45% do eleitorado ali flutuando. Então o Lula, ele tá nessa posição paradoxal que ele tá muito bem, mas meio que ele já gastou tudo que ele podia e não consegue subir. E os adversários muito ruins. Então, eu acho que em condições normais de temperatura e pressão, houvesse uma oposição institucional bem colocada, inteligente, o Lula tava lenhado. E aí você fala, mas Renan, seu partido não faz parte da oposição? Faz, mas ele tá começando agora, ele tem um mês de vida, né? O que tinha aí era PL e Bolsonaro, e eu tenho que julgar, assim, a oposição liderada por esses caras. Nesse sentido, aí vem a turma do bloco da oposição, que fez uma oposição ridícula. A bancada na Câmara dos Deputados dos bolsonaristas, ela é horrível. Não adianta os caras falar, não, eles tiveram grandes vitórias. Eles não tiveram vitória nenhuma. Eles são muitos, né? Muitos. A gente tá falando de, assim, entre PL, mas os adjacentes ali, você tem mais de 100 deputados. E todos muito ruins. Todos que são basicamente Instagrammers fazendo vídeo ali. Acho que o Nicolas é o cara mais, vamos dizer, mais óbvio desse estilo de política. O que é um deputado muito ruim? Você tá dizendo das ideias que eles defendem ou do trabalho deles como representante de alguma coisa? Isso tudo. Mas assim, vamos falar assim, não vou julgar as ideias que eles defendem, eu vou julgar a efetividade. Eu acho que falta trabalho parlamentar. Eles passam 90% do tempo deles pensando em como gravar vídeos, mesmo da atuação parlamentar deles, e pouco em entregar resultado político parlamentar em si. Então eles são ruins no que eles entregam. Só que antes a gente podia julgar, mas pelo menos eles são bons comunicadores. Eu acho que eles erraram até na estratégia de comunicação. Achar que a pauta do Brasil nesses últimos anos foi apenas anistia. Olha, o Brasil é um país muito maior do que aquelas pessoas que estão presas. Muito maior. O Brasil tem problemas muito mais concretos. A turma do Bolsonaro despertou para o problema da segurança pública esse ano. Modéstia à parte, porque a gente puxou esse assunto. Então, agora eles estão falando de segurança pública. O que eles têm a propor, por exemplo, para o desastre educacional que o Brasil passa indo mal nos testes internacionais? Nada. O que eles têm para falar de todos os outros assuntos que o Brasil pode puxar, questão fundiária? Nada, não tem nada. Só tem, tipo, anistia, Bolsonaro, olha aí a esquerda, que perigo a esquerda. Então, é uma oposição muito ruim. É uma oposição que fez um trabalho muito ruim, que deixou tudo até mais ou menos fácil pro Lula. Acho que o exemplo, vamos dizer, muito que mais coroou essa burrice foi a PEC da blindagem. Aquilo foi uma das coisas mais retardadas que eu vi. Né? Deram um prêmio pro Lula. O PT fez uma manifestação esse fim de semana agora, lutando contra a corrupção no Congresso, citando a PEC da blindagem. Olha o presente que os caras deram. E ainda foram justificar. Então, é uma turma muito ruim. Essa turma muito ruim, enfim, ela é um bando de deputados toscos. E aí eles iriam falar, vamos lançar quem? Pega os deputados toscos, coloca na cabeça da chapa um cara que o mercado acha ajustado como Tarcísio, lança essa galera e sai todo mundo ganhando. Esse era o plano. O mercado queria, vamos dizer, os partidos do Centrão queriam, o PL topava. Só faltava combinar com os Bolsonaro. Porque o que o Bolsonaro ganha numa candidatura a Tarcísio? Né? A gente tem que entender que o Tarcísio já tinha prometido pro próprio Jair que ia tentar interceder com o Xandão para tentar tirar o Jair da cadeia, evitar. Nada disso aconteceu. O Tarcísio acabou se indispondo até com o Alexandre de Moraes num episódio aí, numa manifestação. Não rolou. Então os Bolsonaro, o Jair tá preso. Esse cara, o Tarcísio, vai levar todo o nosso capital político de eleição. Porventura pode até ganhar. Pode ou não soltar a gente. Não conseguiu livrar o Jair da cadeia. E a gente vai ficar vendo navios só morrer, vão ficar morrendo quietos esperando. Aí a família começou, foi com a viagem do Eduardo para os Estados Unidos, a cuidar do seu próprio interesse. Então, do ano de 2025 foi o ano que o Eduardo viaja.
ele começa a fazer lobby nos Estados Unidos, conhece inclusive o Joesley Batista, e aí eles começam o trampo deles de... Só esse ano que eles se conheceram? O Joesley é o que disseram pra mim. Tá. Eu estive nos Estados Unidos e alguns americanos ligados, inclusive à administração Trump, de onde apareceu esse Joesley, né? Né? E aí eles vinham com alguns pontos. Eu não quero ser leviano, porque eu tenho que provar o que eu falei. Não é uma acusação, mas enfim, eu não quero ser papo furado. Assim. Tá. Então, o que eu soube de boca lá é que o próprio Eduardo ajudou a conduzir essas relações ali junto com a turma do lobby da administração Trump. O fato é que o Joesley, com uma empresa dele que chama Pilgrims... Chama Pilgrims alguma coisa, tá? É uma empresa americana subsidiária da JBS Friboi. Ele doou 5 milhões de dólares para pós-Trump. E aí meio que ele ganhou acesso a Mar-a-Lago, que é basicamente um condomínio que tem na Flórida, que o Trump faz o lobby dele. Os grandes empresários ligados ao Trump estão ali. E o Eduardo também tem acesso ali, e o Eduardo foi tocar a vida dele ali. O plano do Eduardo era de 2 linhas. Um é manter a família no comando da direita, e outro tentar salvar o pai, punindo o Xandão para tentar um acordo. Ele não conseguiu de cara essas duas coisas. Mas o Eduardo consegue esses acessos aí por meio do Joesley ou as duas coisas acontecem ao mesmo tempo? Eu acho que é muito mais o Eduardo, que já conhecia o Trump e eventualmente conheceu empresários brasileiros, isso inclui o Joesley, do que o Joesley. Tá bom. Até porque a relação do Flávio com o Trump é muito antiga e o Trump gosta de verdade da família Bolsonaro. Eu acho que quem fala assim, o Trump ele só largou mão do Bolsonaro, chutou eles... Não, ele gosta dos Bolsonaro. Agora o Trump gosta mais do Trump, entendeu? É isso só. Não é que ele tem... Não, ele só gosta mais do Trump. Ele aparentemente se deu bem com o Lula. O papo foi muito pragmático entre os dois. E eles conseguiram uma espécie de um acordo comum bom para todas as partes. E esse acordo comum que é bom para todas as partes, tirando pro eleitor brasileiro, que vai... Nesse arranjo o Lula ganha, né? Ele vê o seguinte, por exemplo... O Trump, ele pode ver terras raras. Ele... colocou o Lula para interceder na questão venezuelana com Maduro. O Joesley virou o rei do lobby brasileiro lá. É só o pessoal procurar no Google aí. O Joesley, ele foi de jatinho até Caracas, com o espaço aéreo venezuelano fechado, negociar uma saída do governo do Maduro em nome do Lula e do Trump. E para o Joesley ter feito isso em nome do Lula também é porque o Lula topou. Então faz aí parte de um acordo Lula-Trump. E isso aqui, novamente, não é opinião minha, isso é só a galera dar um Google. Como é que pode... Qual a moral do Joesley? Com o espaço aéreo venezuelano fechado, foi lá negociar e tal. Dizem, aí assim, alguns interlocutores nos Estados Unidos, que o Joesley também falou com os próprios Bolsonaro, não é ruim a ideia do Flávio sair e tal, né? Ajuste as peças aí, que o jogo fica bom, é bom pro Lula. O Lula sai ganhando, negociando com o Trump, fechando pra ele uma... parceria, aí, resolução da crise tarifária, mostrando pro Brasil, olha, eu sei negociar, fiquei de cabeça erguida e resolvi, e ainda ganha um Flávio Bolsonaro candidato, destruindo a candidatura Tarcísio, que era, naquele momento, uma candidatura que poderia derrotá-lo. O Flávio Bolsonaro vai aos Estados Unidos, se encontra com o irmão, inclusive, nesse ínterim, acho que foi pra lá umas 3, 4 semanas atrás. Então, as datas todas vão batendo e um acordo vai fechando. Então, eu falei, os Bolsonaro ganharam uma semi-anistia, que foi agora a dosimetria, ganharam uma candidatura Flávio, que é bom, porque, lembremos, o plano da família era tentar resolver o pai e manter a liderança da direita. Já falei que o Lula ganha, já falei que o Trump ganha nessa história. O STF, com base nisso, sai a Magnitsky, saiu essa pressão em cima do colo deles. Joesley fica bom no lobby com o Brasil, com os Estados Unidos, com todo mundo. Aí você fala, quem se deu mal? O Tarcísio se deu mal e a população brasileira, porque meio que tá tendo meio que um jogo... de cartas marcadas sendo tocado em Washington e Brasília, envolvendo as eleições brasileiras. E aí entra aquilo que você falou. Teve muita gente do PT comemorando que o Flávio seria o candidato.